Veja só, existem alguns mitos da memória que eu quero revelar para você. Ou seja, algumas informações que são disseminadas na televisão, na mídia, na internet, que não condiz com a realidade. Por exemplo, muitas pessoas perguntam, Renato, você nasceu com boa memória? A resposta é não. Porque boa memória não é herança genética. Uma boa memória você desenvolve de acordo com a estimulação, com o meio ambiente. Então, se você vive num ambiente que é estimulado por leitura, estudo, escrita, trato com as pessoas, o conhecimento, você vai desenvolver uma boa memória para isso. Por exemplo, se você é uma pessoa que está o tempo todo em contato com o público, você começa a desenvolver uma boa memória para nomes de pessoas, para conversas que você teve com as pessoas. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem mais contato com o conteúdo jurídico, a tua memória ela tem que ser eficiente para as coisas jurídicas. Agora, Renato, mas eu sou da área jurídica, mas eu não tenho uma boa memória para as coisas jurídicas. Nesse caso, falta técnica. Eu lido com o público no meu trabalho, mas eu não tenho uma boa memória para lembrar do nome das pessoas. Aí provavelmente está faltando uma boa técnica para gravar nomes de pessoas. Mas o primeiro mito, então, é este. O segundo mito, remédio para a memória não funciona. Existem empresas no Brasil que fazem propaganda na televisão, fazem propaganda na internet, oferecendo cápsulas para a memória. Não existe. A memória ela é inatingível via medicamentos. Por quê? Porque a memória, uma das perguntas que a ciência ainda não consegue responder com precisão é onde fica a sua memória? Onde está a memória de um ser humano? Se a gente pega, por exemplo, aqui, o cérebro humano, e a gente tenta buscar a informação, e nós vamos tentar encontrar a imagem que ele tem da infância, da época em que ele tinha 10 anos de idade. Você vai encontrar aqui uma porção de neurônios, de sinapses, uma rede neural. Agora, onde está a informação? Onde está escrita a informação? Onde está a fotografia? Ou seja, o que nós temos é reações químicas e estímulos elétricos que ocorrem em nosso cérebro e deles emerge uma lembrança. Tá? Agora, onde está escrita a lembrança? Essa ainda é a pergunta que a ciência faz. Esse é o grande enigma da ciência. A memória está dentro de nós, no cérebro, ou a memória está fora de nós? Existem duas correntes filosóficas que discutem este assunto. A memória ela é inatingível via medicamento. Renato, mas eu fui no médico e o médico pediu para eu tomar um remédio. Provavelmente ele pediu para você tomar um suplemento. Existem muitas causas indiretas dos problemas de memória. Depressão, cansaço físico, cansaço mental, o estresse. Tudo isso acaba afetando a sua concentração e a sua memória. Resolve-se a depressão, resolve-se o estresse, resolve-se a tristeza aguda, você acaba recuperando aquela memória que você possuía, entendeu? Então, risca dessa história o remédio para a memória, mesmo porque não vai ter um remédio que faça você lembrar da regra de 3 de matemática, se no dia que a professora estava lhe ensinando a regra de matemática, você estava com a cabeça nas nuvens naquela aula. Ou que você tente lembrar do Código Civil na aula de Direito, se naquela aula específica você estava conversando com um amigo. Ou que você tente lembrar de onde colocou um documento, onde você guardou aquele documento, se no momento em que você guardou aquele documento, a tua cabeça estava cheia de preocupações. Então não existe remédio que faça você lembrar daquilo que você não memorizou. O próximo mito da memória, gente. O elefante não tem aquela memória que a gente imagina. Muitas pessoas perguntam, Renato, qual é a capacidade da memória de um ser humano? Existem algumas especulações científicas que dizem o seguinte, para um ser humano esgotar a memória, ele teria que estudar 10 horas todos os dias ao longo de 300 anos. Ou seja, do ponto de vista da capacidade, a memória humana ela é inesgotável. Lembramos mais do que esquecemos. É muito importante que você tenha isso em mente. As pessoas, elas xingam a memória, as pessoas, elas reclamam da memória, as pessoas, elas
praguejam a própria memória, mas a memória em si, ela é muito eficiente. Eu estava em Brasília, descendo o elevador, 13º andar, entra uma senhora. Aí a gente está descendo o elevador, de repente, no meio do caminho, ela grita: meu Deus, esqueci o celular. E aí eu tirei o cartão do bolso, falei: prazer, eu sou Renato Alves, especialista em memorização. Tá? Enfim, a gente desceu até o térreo. Ela teve que pegar o elevador, voltar até o 13º, pegar o celular, descer de novo até o térreo. Ou seja, ali, o que aconteceu se você fizer um recorte? Foi uma lembrança ou foi um esquecimento? Responda aí nos comentários o que houve ali naquele instante. Você provavelmente deve concordar que o que houve ali naquele instante foi uma lembrança. Ela lembrou do celular. Palmas para a memória foi eficiente. Só não lembrou no momento adequado, que seria dentro do apartamento. Agora, por que não lembrou dentro do apartamento? Porque talvez a cabeça dela estivesse imersa diante de um monte de pensamentos paralelos e desconexos e fez com que ela não prestasse atenção. Mas talvez falte para você aprender a utilizar. Você se inscreve para um concurso, estuda, não passa. Você se prepara para uma reunião, na hora não lembra de nada. Você se prepara para uma apresentação lá na tua empresa, na hora você não lembra do que tem que dizer. Quer dizer, quantos prejuízos nós sofremos o tempo todo por causa dos nossos esquecimentos, por causa das nossas distrações.